Olá! Na aula passada nós estávamos falando sobre o campo magnético e falamos também a respeito das forças que os condutores sofrem quando percorridos por corrente imerso em um campo magnético. Hoje eu vou falar para vocês da lei de Biot-Savart. Biot é esse cara aqui e Savart é esse cara aqui. O que esses dois caras fizeram? Bem, foi descoberto que um fio pelo qual passa corrente produz um campo magnético. Então, se eu tenho esse fio aqui, ó, e ele está sendo percorrido por corrente, se eu jogo aqui as limalhas de ferro, elas vão se posicionar dessa maneira aqui, ó, em linhas circulares, representando as linhas de campo magnético produzidas pelo fio. Ok? Então, o que o Biot e o Savart fizeram? Eles descobriram uma maneira de calcular o campo magnético. Então, o que eles fizeram? Vamos supor que eu tenho aqui um fio, né, qualquer. Então, eu tenho uma corrente passando nesse fio. Eu vou pegar um pedacinho DS desse fio e vou considerar que a corrente nesse pedacinho é o I vezes o DS, né? A gente pegou o módulo da corrente vezes o comprimento e a direção e o sentido é direção e sentido da corrente. Então, eu quero pensar no campo magnético que esse pedacinho DS produz aqui nesse ponto P. Pela regra da mão direita, se a corrente está subindo nessa direção, eu vou colocar o meu dedão na direção da corrente e vou girar os meus dedinhos em torno do fio. Então, se eu coloco o dedão na direção da corrente e giro os dedinhos, o dedinho vai estar entrando aqui nesse ponto. Se o dedinho está entrando nesse ponto, indo na direção do slide, então eu tenho o campo apontando para dentro aqui no papel, no slide. Ok? Agora, quanto que vale esse campo dB produzido por esse pedacinho DS de fio? Se a gente estivesse estudando o campo elétrico, a gente sabe que o campo elétrico é 1 sobre 4πε0 carga dividido por R ao quadrado na direção de R, né? Agora, o que Biot-Savart descobriram foi que para uma corrente, esse dB é 1 μ sobre 4π, parecido com isso aqui, né? Uma constante. O elemento de carga é o IDS, dividido por R ao quadrado. Então, esse é o dB, o campo magnético pequenininho, produzido pelo DS pequenininho. Ok? Agora, esse μ0 aqui é uma constante, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Agora, esse elemento de campo magnético, ele tem uma direção e sentido. Como que eu acho a direção e o sentido dele? Eu vou achar a direção e o sentido dele fazendo o produto vetorial entre o DS e o R. Se eu fizer o produto vetorial entre o DS e o R, então eu vou pôr os meus dedinhos na direção de I e girar na direção de R. Então, o polegar vai estar apontando para dentro do slide. Então, eu posso escrever a direção e o sentido do campo através do produto vetorial do DS com o Rzinho unitário. O produto vetorial entre o DS e a direção Rzinho, esse Rzinho aqui, vai dar a direção e o sentido do campo magnético. Então, μ0 sobre 4π e ds VEC R dividido por R ao quadrado. Então, esse foi o resultado que Biot-Savart chegaram. Ok?
Então, vamos pensar aqui em como utilizar a lei de Biot-Savart. Vamos pegar um fio retilíneo para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho um pedacinho DL do fio aqui, a corrente está subindo, eu tenho o ponto P aqui, o DR aponta daqui para lá. Então, se eu fizer o produto vetorial da direção da corrente com a direção de R, eu vou encontrar um dB entrando no plano do slide. Então, como que vai ficar a lei de Biot-Savart? Eu vou calcular o módulo do I, o módulo do DS eu estou chamando de DL, seno do ângulo entre o I e o R, que é esse ângulo θ, ok? E agora eu tenho que fazer a integral dos dois lados para achar o campo magnético. Então, a integral de dB é B e eu vou fazer a integral do lado de cá. Vamos pensar num fio infinito, então ele vai de menos infinito até infinito, né? Porque a integral é em DL, então vai de menos infinito até infinito. Só que se eu fizer a integral daqui para lá, eu vou obter o mesmo resultado da integral daqui para cá, porque é um problema simétrico. Se eu pegar um DL pequenininho aqui a uma distância R do fio, numa posição simétrica, eu vou encontrar exatamente a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo para o dB. Então, eu posso fazer essa integral de 0 até infinito e depois multiplicar por 2. Então, vai ficar μ0, 4π e a corrente são constantes, eu vou tirar da integral. E, em vez de fazer a integral de menos infinito até infinito, eu vou fazer 2 vezes de 0 até infinito. Então, dentro da integral vai ficar seno de θ, R ao quadrado dl. Eu tenho 3 variáveis aqui nessa integral e eu tenho que colocar tudo em função da mesma variável para eu poder fazer a integração, ok? Então, vamos fazer isso agora. Bem, esse Rzão aqui, ele é constante, que ele é a distância do ponto P até o fio, perpendicularmente aqui, ok? Esse Rzinho aqui, ele varia, porque eu vou pegar pedacinhos de fio, cada hora numa posição, e ele vai variar. Esse ângulo θ aqui também varia, porque se eu pegar um ponto mais para cá, um ponto mais para lá, o θ vai ser diferente, ok? Agora, esse pedacinho daqui para cá, eu vou chamar de L. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Rzinho é hipotenusa, L é o cateto, Rzão é cateto. Então, Rzinho ao quadrado é igual a L ao quadrado mais R quadrado. Então, eu posso escrever o R como sendo a raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado. Então, eu escrevo tudo em função de L para fazer a integral em DL. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o seno de θ. Eu quero escrever esse seno de θ de uma maneira que fique em função de L. Bem, o seno de θ, eu não sei quanto que vale, mas esse ângulozinho aqui, ó, o seno dele vale o Rzão dividido pelo Rzinho, né? Esse ângulozinho aqui é o seno Rzão dividido por Rzinho. E quanto que vale esse ângulozinho aqui? Esse ângulozinho aqui é π, que é 180, tudinho, menos o θ. Então, eu posso escrever esse ângulozinho aqui como sendo π menos o θ. Então, o seno de π menos θ é Rzão dividido por Rzinho, ok? O Rzinho eu posso substituir por L ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Agora, o seno tem uma propriedade interessante, que os ângulos complementares, que somados dão 180, eles possuem o mesmo valor do seno. Então, o seno de π menos θ é igual ao seno de θ, porque θ e π menos θ são ângulos complementares. Agora, eu vou substituir essas duas expressões aqui e calcular a integral. Então,
vai ficar aqui no lugar de seno de θ, R, L ao quadrado mais R quadrado dentro da raiz. E aqui embaixo vai ficar R ao quadrado, então vai ficar L quadrado mais R quadrado. Então, eu vou ficar com L quadrado mais R quadrado fora da raiz, vezes a raiz. Então, vai dar 3 meios. L quadrado mais R quadrado vezes a raiz dá 3 meios, ok? Esse Rzão pode sair da integral, então vai ficar a integral de dl, L ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Você vai olhar o resultado numa tabela de integrais e descobrir que o resultado da integral de 0 até L de 1 sobre L ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios dl é L dividido por R, L ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio. De 0 até infinito. No infinito, eu vou ter aqui infinito sobre infinito, que dá uma indeterminação. E no zero, eu tenho em cima 0 e embaixo R ao quadrado, então dá 0. Então, no zero dá 0, no infinito dá infinito sobre infinito. Então, a gente vai ter que fazer uma aproximação. Veja que esse Rzinho aqui, ó, é a distância entre o ponto P e o fio, que é uma distância finita. Então, eu vou considerar essa distância bem pequena se eu comparar com L. Então, fazendo o Rzinho aqui muito pequeno, eu vou ter esse termo aqui embaixo, é aproximadamente igual a L. L ao quadrado, raiz, que dá L. Fazendo essa soma aqui dentro, aproximadamente igual a L ao quadrado, porque esse R aqui é muito pequenininho, então isso vai dar aproximadamente L ao quadrado. E a raiz vai dar L. Então, fica L em cima, L embaixo, que dá 1. Então, no infinito, essa razão tende para 1 sobre R. Então, o campo magnético produzido no ponto P a uma distância R de um fio infinito é M0 e 2π dividido por R, ok? Dessa maneira, a gente utiliza a lei de Biot-Savart. Agora, vamos pensar então, se eu tenho um campo magnético produzido por uma corrente e eu tenho uma corrente imersa num campo magnético que sofre uma força, o que acontece se eu colocar 2 fios paralelos passando corrente? Vamos pensar que cada fio tem um comprimento L. Nesse fio de cima eu tenho uma corrente aqui vermelhinha IA. Nesse fio de baixo eu tenho uma corrente azulzinha aqui IB. E os dois estão separados por uma distância R. Vamos pensar inicialmente nessa corrente IA vermelhinha aqui. Essa corrente IA produz no lugar que se encontra o fio B um campo magnético que está entrando no plano do slide, ok? Então, eu tenho que em cima do fio B, o fio A produz um campo magnético BA igual a μ0 IA dividido por 2πr, que é a distância entre o fio e o ponto que eu estou olhando aqui, ok? Esse é o campo magnético produzido pela corrente que passa no fio A, no lugar em que se encontra o fio B. Muito bem. Agora, se eu tenho um campo magnético em cima desse fio B, e nesse fio B passa uma corrente IB, esse fio vai sofrer uma força
magnética, que é a força feita do fio A em cima do fio B. Quanto que vale essa força? Essa força vai ser a corrente IB, comprimento do fio B, vezes o campo BA. Então, o campo BA está aqui. L é um vetor que tem o módulo igual ao comprimento do fio e a direção e o sentido da corrente convencional, IB. Se IB aponta para lá, então eu vou colocar os meus dedinhos na direção de IB e vou girar os meus dedinhos entrando no plano do slide. A única maneira de fazer esse produto vetorial é colocando a palma da minha mão virada para o slide e dobrar, fechar minha mão, girando os dedinhos na direção do slide. Então, o meu polegar tem que apontar para cima. Então, a força que o fio A faz no fio B é uma força subindo aqui, nessa direção. Faz uma força nessa direção. Fio A faz uma força nessa direção em cima do fio B. Ok? Agora vamos ver o que o fio B faz no fio A. Se eu coloco o meu polegar apontando na direção do fio B e giro os meus dedinhos em torno do fio B, eu vejo que no ponto em que está o fio A, eu tenho o campo magnético produzido pelo fio B saindo do plano do slide. Então, tem a bolinha que representa o campo saindo do slide. E agora, quem é o campo BB? O campo BB vai ser mesma coisa aqui, ó, μ0, corrente B, 2π vezes o raio. Agora, se eu tenho um campo magnético em cima do fio A e o fio A possui uma corrente, esse fio vai sofrer uma força. Então, para eu calcular essa força que atua no fio A, feita pelo fio B, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, a força que B faz em A é a corrente em A, L, VEC, o campo que B produz. Então, qual que é a direção dessa força FB? Então, eu vou colocar os meus dedinhos na direção da corrente A e vou girar os dedinhos na direção do campo BB. Então, eu vou colocar os meus dedinhos na direção de A e vou girar na direção de B. Vai dar um nó no braço, mas dá certo. Você vai colocar as costas da sua mão de frente para o slide e vai girar os dedinhos na sua direção. Na direção do campo apontando para fora do slide. A única maneira de fazer isso é se as costas da sua mão estiver virada para o slide e o seu polegar estiver apontando para baixo. Então, a força que o fio B faz em A está apontando para baixo. Então, olha que legal! Fios percorridos por correntes que têm o mesmo sentido sofrem forças de atração. Então, fios percorridos por correntes que passam no mesmo sentido se atraem, ok? E, obviamente, como vocês são experts em leis de Newton, o módulo de FB tem que ser igual ao módulo de FA, porque são par ação e reação, ok? Agora, e se eu inverter o sentido de uma das correntes? Vou inverter o sentido da corrente IB. Nessa situação, a corrente A continua fazendo um campo, entrando no lugar onde se encontra o fio B. O campo magnético continua sendo μ0 e A dividido por 2πr. E a força continua sendo IBL, VEC, BA. Só que agora essa direção aqui, ó, foi trocada. Então, o IB aponta nesse sentido. Então, eu vou inverter o sentido da força. Para fazer esse produto vetorial, você vai colocar os dedinhos nesse sentido e vai girar no sentido do
BA, que está entrando no plano do slide. Então, para eu fazer esse produto vetorial, eu vou colocar a palma da minha mão virada para o slide e vou fechar a minha mão em direção ao slide. E o meu polegar vai apontar para baixo. Então, eu inverti o sentido dessa força. Agora, vou fazer a mesma coisa. Colocando o polegar na direção de B e girando os meus dedinhos, eu vou ter que o campo em cima do IA está também entrando no plano do slide. O módulo do campo IB continua sendo μ0 IB dividido por 2πr. E a força também continua IA L VEC B. Só que agora o campo B inverteu o sentido. Então, eu vou ter uma inversão no sentido da força. Então, esse produto vetorial aqui, ó, vai ser... Eu vou colocar os meus dedinhos na direção de IA. E vou girar na direção de B. Para eu fazer esse produto vetorial, eu tenho que colocar agora a palma da minha mão virada para o slide, com os dedinhos apontando na direção de A. E vou fechar a mão na direção do slide, porque o campo está entrando no slide. Então, meu polegar vai apontar para cima. Então, olha que legal! Fios percorridos por corrente em sentidos contrários se repelem. Então, eu tenho repulsão dos fios quando a corrente tem o sentido contrário, ok?